Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior e hoje nós vamos resenhar com um cara muito gente boa por aqui. Nós vamos falar de esporte, nós vamos falar de Campeonato Paulista da Série A3. É o Resenhando começando, dando um forte abraço, boa noite para você que está chegando por agora. Você que chega aqui não conhece o canal, então aproveita para se inscrever, tamo juntos e vamos juntos. Lembrando que aqui você também tem futebol, amigo, e aí você sabe, né, é um jeito diferente de contar a história do futebol aqui para vocês. Bom, eu já vou colocar na tela aqui o nosso querido Tássio Lopes, técnico do 15 de Jaú, que é o convidado de hoje do Resenhando com Cid Júnior. Tá se ajeitando por ali, ó, já vai para a tela. E aí, professor, tudo bem? Como é que tá essa força? Opa, tudo bem? Bom poder estar falando com vocês aí novamente aí. Prazer é nosso. Tá tudo tranquilo, vamos que vamos. Vamos embora. Ô professor, bom, para a gente poder começar essa resenha aqui, queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão do Campeonato Paulista da Série A3. Como é que foi a preparação do 15 de Jaú? Esse ano aqui, acredito que dentro desse pouco tempo aí, né, que a gente está como treinador de futebol, foi o ano, acredito, que a gente teve mais tempo para... A gente conseguiu encaixar as peças no tabuleiro mais rápido do que outros anos e outras equipes. Até porque a gente já tinha uma base, né, de um time que já tinha trabalhado comigo aqui. Se eu não me engano, a gente tem 7 ou 8 atletas que já tinham trabalhado comigo no 15 de Jaú, aí você pega mais uns 4, 5 que trabalharam em outras equipes, você pega mais uns 5, 6 da base que também já tinha trabalhado com a gente ali, sobe, desce, então a preparação foi positiva nesse aspecto. Você fez bastante amistosos nessa preparação, como que funcionou, Tássio? Fizemos, eu não tenho o número exato, mas a gente fez aí em torno aí de uns 8, eu acredito, 6, 7 ou 8 amistosos aí, e eles foram produtivos, eles foram jogos interessantes aí com equipes de Série A1, Série A2, Série A4, só não fizemos com Série A3 porque você já tá fazendo com A1, com A2, A4, tá saindo guerra, com A3 vira guerra nuclear, né? É bem isso, né? E aí, pelo menos você esconde, né, o jogo nessa primeira rodada aí dos seus adversários também não fazendo contra a Série A3. Com quem que você fez? Da 1 Noroeste ou não? Fizemos com o Noroeste contra o Velo Clube. Noroeste, Velo Clube, a Ilinense, Sertãozinho, Comercial, São Carlense e Inter de Bebedouro. São 7, né? São 7 amistosos. Acredito que foram isso. Maravilha. Tem um lado de... eu vou ser sincero pra você, futebol tá tão igual, vai esconder o quê, né? Segredo de 2 alguém sempre acaba descobrindo, né? Sabe disso, né? Então, eu acho que eu tenho o jogo, a gente só não faz com o da Série 3, mas não é em relação a esconder alguma coisa, não. Eu acho que é muito mais pela guerra que se torna o jogo. A gente teve algumas experiências aí no passado de fazer com a própria divisão, fica enlouquecedor, já foi enlouquecedor alguns jogos, nós de Sertãozinho, por um acaso, terminou com 30 do segundo tempo, não teve quebra-pau, mas umas jogadas ríspidas, porque eles não querem perder, a gente também não quer, então eu até dei uma ideia aí pro futuro, a gente fazer um Jaú Cup. Você reúne 5, 6 equipes da região e faz como se fosse um torneio preparatório que nem tinha antigamente no Paulista, lembra que tinha um torneio início? Mas aí jogava o dia inteiro. Você reúne aí, pega aí quem tá tão próximo aqui de Jaú para Marília, para esses lados, são 2, 3 horas. Aí reúne, faz um torneio preparatório com arbitragem, com tudo. Eu acho que seria até mais válido, que nem os clubes grandes faz vai para Cup lá no início do ano, não estão indo mais porque o calendário apertou, né? Eu acredito. Mas tem mais valor do que talvez você fazer um jogo treino. Jogo treino, o time que está na divisão acima, ele não quer perder porque ele acredita que não sei o quê. O de baixo, o time que está embaixo sempre vai dar a vida. E no final das contas, o resultado que aconteceu menos importa. Nesses jogos, você identifica atleta, quem tem condições de jogar, se a ideia de jogo que você quer colocar está sendo implantada, porque varia muito. Então, eu até comentei isso, seria legal fazer um torneio nos próximos anos, porque aí cria expectativa, só não pode levar ao extremo, porque aí cada um vem com a bazuca, um mata o outro, aí vai ser difícil.
E o que você está falando é uma coisa que eu sempre disse, viu, Tássio? O que menos importa, cara, é resultado em jogo-treino. Eu acho que jogo-treino, ele é feito para justamente você entender como sua equipe está dentro das quatro linhas, aonde está falhando, aonde está... Até se falhar é até bom, porque é um jogo-treino e você já pode corrigir a falha, né? Eu dou dois exemplos claríssimos aí, ó. O Paulista de Jundiaí, se eu não me engano, no ano que o Fausto que subiu ano passado, ele fez em torno de 7 a 8 jogos treinos, se eu não me engano, me corrija se eu tiver errado alguém aí. Ele não obteve o resultado do jogo treino, tanto que com nós foi um baita de um jogo. Eu estava na Itapirense, poderia ter acabado 0-0, como poderia ter acabado 1-0 para o Paulista, e nós fizemos um gol no último minuto, e eu falei, meu, esse time vai dar trabalho, cara. Esse time, mano, um time interessante de força. E o Paulista, acredito que nos jogos treinos não teve esses resultados. E subiu. E a gente na Itapirense tivemos resultado nos jogos treinos, ganhamos de Santa Catarina, Ponte Preta empatamos, e tava todo mundo empolgado. Só que aí na semana da estreia a gente perdeu 4, 5 titulares, né? 3 por lesão, 2 largou o clube. Acabou que a gente saiu perdendo 2 na Série 3 e teve que se recuperando no meio do campeonato, oscilando, né? Ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia. Nós jogava em casa, perdia, jogava fora, ganhava. E depois foi se encontrar só lá no final, né? Então, o jogo treino eu não levo, eu até falo para todo mundo, para treinadores, para diretores, amigo meu, o jogo treino é para a gente poder identificar os defeitos, para tentar corrigir. Defeito vai sempre ter, meu. Defeito é o que mais tem no futebol. A gente tem que minimizar o erro. O erro vai ter de passe, cabeceio, chute no gol, uma defesa. Isso aí é fato. Por isso que a gente gosta do futebol, porque ele proporciona o time a errar e o outro que talvez não tenha tanta esse poder aquisitivo, não tenha esse time todo, conseguir ganhar num lance ou no outro. Por isso que ele se torna apaixonante. Mas a gente tem que minimizar isso. Só que ultimamente eu tô sentindo, não sei se é porque o mundo tá acabando, eu tô sentindo a guerra, tá ficando mais ríspido os jogos, os treinos. Tá ficando uma guerra, tipo assim, lógico, a gente dá uma controlada ali, mas tá partindo para um lado que não tem necessidade, sabe? E isso não é legal, até porque você corre risco de perder atletas em um amistoso, por exemplo, né? Numa questão que seria bom para todo mundo o treino, né? Um jogo treino, o amistoso, mas acaba muitas vezes sendo ruim justamente por essa questão, né? A rapaziada tá muito igual também, né? E também tem por conta de muita pressão sofrida por quem tá no comando. O cara vai fazer um jogo treino, um exemplo, meu. Eu vivi isso no Santo André, categoria de base, sub-20, indo para uma Copa São Paulo em 2016. Eu fiz uma preparação, perdi de 3 do Audax, só que nós estávamos arrumando a equipe. O time mesmo do Santo André, que a gente chega nas quartas de final do Sub-20, não poderia jogar a Copa São Paulo. Então a gente teve sabe quando você tem que contratar um monte até 10 de setembro? O maior erro do futebol também. Eles quiserem pedir os times de aluguel, mas eles mataram o trabalho dos outros, porque o time grande tem 1, 2, 3, 4 times na categoria. O time pequeno não tem. Ele não tem condições de manter 35 atletas no mesmo nível. Ele não tem nem alojamento, às vezes. Então, a gente teve de enxertar o máximo possível e arrumar esse time durante outubro, novembro, dezembro para estrear na Copinha de 2016, que foi em Guarulhos. E aí, eu precisava arrumar o time para depois fazer a parte física, ou fazia a parte física e depois arrumava o time. Eu falei, nós tá numa sinuca de bico. Vamos fazer o seguinte, vamos sair jogando para ver quem tem condições e quem não tem. Perdemos 3-0, aí perdeu de 2 um jogo, perdeu o outro. No terceiro jogo que a gente ia fazer contra o Água Santa lá em São Bernardo, lá no campo do Nacional da Vivaldi, me apareceu um amigão meu que jogou comigo, o Júnior Paulista, jogou no Inter, ele era auxiliar da casa. E ele falou, eu tô vindo aqui porque a direção me pediu para ver o time, porque perdeu 3 jogos treinos, e se perder hoje eles querem trocar o treinador. Eu falei, nossa, mas nem começou a Copinha, e a campanha que foi feita do Paulista Sub-20, que chegou nas quartas de final, era um ano, agora já é outro. Cara, que loucura, o futebol tá acabando por causa disso. Então, muita gente que tá acima do comando aí da diretoria para cima, eles ficam arrumando pelo em ovo, né, meu? Eles não têm como que eu posso te dizer? A noção ciente.
Não tem a paciência e a noção para poder entender. Pô, o trabalho está sendo feito, é base. Eu sempre falo, o Jaú esse ano fez uma baita campanha aqui, agora na Copa São Paulo. O futebol é formação de base. Tem que ter o resultado? Legal você ter o resultado para despertar o interesse, para você valorizar o seu produto. Isso é fato. A gente também não vai. Um time que só perde, dificilmente alguém vai contratar alguém lá, né, mano? Aí vira o Ibis, né? Vira esses times aí. Agora, base é formação. Aí você vê isso, aconteceu comigo na base. Eu já vi acontecer em jogo treino no departamento profissional, a gente conversar entre amigos e o cara falar, meu, tem um jogo treino lá, se a gente perder, cara, eu tô correndo o risco, eu falo, meu, mas nem começou o campeonato. Então, parte muito de cima para baixo, não dá essa tranquilidade. Meu, se você contratou o treinador e acreditou, deixa o cara trabalhar. A não ser que, meu, você vê que tá indo para um caminho que não tem volta mesmo de resultado, aí também tem o ego do cara, o cara também não vai ficar mais... parte por isso, aí o treinador vai pro jogo treino, ele não quer perder, o outro não quer porque já sabe como que é, aí o jogador tá na 1, o outro tá na 3, na 2, aí já, mano, aí virou uma guerra. Então, tá ficando, os tempos estão ficando difíceis, né? Não é fácil. O resultado. E sempre história do lado do treinador, é impressionante, né? Mas a do nosso futebol. Ô Tassi, do negócio bem interessante que é a Copinha, cara. A molecada do 15, com todo respeito, é claro, chegou até as oitavas de final, acabou sucumbindo aí para o Ceará que era aqui do grupo do Grande e acabou fazendo uma primeira fase razoável. Porém, quando chegou a hora do mata-mata, eles trouxeram jogadores que estavam já disputando o cearense lá, os profissionais, né? E aí, nas oitavas de final, o 15 caiu. Queria que você pudesse falar também dessa sua relação com a categoria de base, Tássio, e de como você pensa em aproveitar. Acredito que deva ter bons valores na base do 15 de Jaú aí. Sim, eu sou um eterno apaixonado pela categoria de base, né? Porque falam que a gente é saudosista, né? Nós quebramos um tabu no Santo André. O Santo André subia apenas 2, 3 atletas por campanha. Antigamente você subia depois que acabava a Copa São Paulo, com 20 para 21 anos. Não tinha esse negócio de subir antes. Quem subia antes era o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, Pelé, Garrincha, que era fenômeno. Hoje mudou muito. Hoje o cara dá um chutinho, já é... Nossa, aquele é craque. Meu, o cara tá deformado, não sabe nem dominar a bola, não sabe nem cabecear. Enfim, então eu sou um eterno apaixonado. Eu fiquei 4 anos nas categorias de base do Santo André. Quando eu trabalhei no Grêmio Mauaense, eu fazia esse intercâmbio de base com o departamento profissional, porque o Mauaense não tem condições financeiras e dependia da base. Itapirense, meu, o time que a gente tem o acesso é 15 atletas da base, e depois desse time saiu o Thalisson, que está hoje no Avaí, o Denzel ficou pelo caminho, o Jack foi agora para a Turquia, não conta porque ele já não era mais base, mas eu acho ele na base do Grêmio Mauaense, acho não, acho ele da várzea e levo ele pro Grêmio Mauaense, no Grêmio Mauaense o Tapira sequestra ele e de ironia do destino, um amigo meu terceiriza a base e me leva, e aí eu levo o Gé de volta, e é o Gé hoje que dá ponte da Turquia. Então eu tenho essa relação departamento profissional com base, a partir do momento que você tem um trabalho de verdade na base, né? Não adianta eu falar para você que eu vou subir porque é base, é novo, não. O cara tem que demonstrar para você que tem capacidade de poder jogar. A gente acabou efetuando, subimos 8 atletas, mas eu já havia subido eles antes, porque eu vim para os 2 jogos do Sub-20 aqui do mata-mata, que a gente acaba sendo eliminado nos pênaltis pro Suzano, e me espantou muito o poder de jogo do David, que é um lateral esquerdo, e do Tietê. E tinha o Igor que ajudou a gente é uma história fantástica, ele estava 40 dias de férias, eu venho pro 15 de Jaú nos 5 últimos jogos, né? E ele chega de férias, eu falo, você tá bem? Tô, você vai jogar. E ele joga contra Itapirense, entra contra o Comercial, joga contra o Suzano, um atleta 0,5, 40 dias de férias, eu chamo ele até de menor infrator, né? Porque ele foi infrator mesmo, ele foi delinquente, aceitar 40 dias estar lá em Recife e jogar. E aí, a gente tem essa relação boa. Subiam 8 atletas.
estão dentro do grupo, vão ser trabalhados. A campanha foi ótima do 15 de Jaú, mas como que eu falo para você? A gente precisa dar uma lapidada final, né? Eu gosto disso, né? De um fundamento, essa base, no profissional a gente tem manutenção, uma vez aí a cada 10 dias, aí 3 vezes, 4 vezes no mês a gente faz um trabalho técnico de fundamento, cabeceio, passe. Você já percebeu que hoje ninguém bate mais falta, ninguém domina a bola no peito, ninguém cabeceia? Vocês devem ter percebido isso. Era fundamentos que mais exigia, era o fundamento que você olhava no campo e falava, nossa, aquele cara joga muito, aquele cara tem fundamento. Então a gente está dando uma lapidada em alguns que subiram, e tem uns 2, 3, 4 que já compõem, e tem 2 que já é titular desse time nosso. Eles vieram do Sub-20, ganharam na pré-temporada essa posição, jogaram como nunca, desceram para a base uns 6, e eles retornam agora. Então, a gente tem esse laço de conectividade com a base. Eu gosto, eu sou um eterno apaixonado, a partir do momento que dentro da sua base tem a formação. O Isaac, que começou esse trabalho, fez um trabalho maravilhoso, o time dele do ano passado era muito bom também, tanto que tem 2 no Novo Horizontino. Aí viemos agora aqui, eu terminei 2 jogos, eu não tive nem tempo, né? Porque eu fiquei apenas 2 jogos, acabou que não existiu, e aí o Bruno assumiu. O Bruno, que coincidentemente é o nosso lateral esquerdo, né? E briga pela posição com o 05, que ele foi o treinador agora. A história é fantástica, né? Só o futebol permite essas histórias. E deu essa sequência, deu essa cancha, deu essa credibilidade para os meninos, e eles fizeram uma grande campanha. Lógico, tinha limitações, né, porque foi tudo de última hora, mas eles lutaram, eles guerrearam, eles se entregaram. E agora eu acredito que o 15 ficou um alerta aí, né, pro 15 de Jaú, dar continuidade nesse trabalho, A base é o futuro de qualquer clube do interior, mano. O dinheiro tá acabando, os caras estão contratando, estão pagando milhões aí, ninguém aguenta mais ficar pagando. Tem jogador aí que tá querendo ganhar 100 mil, 50 mil, ele não. Desculpa, mas não vale 5, 2.500, mas é o mercado inflacionou. Então, se o mercado inflacionou e você não tem uma condição, você tem que recorrer para a categoria de base, né? Formar lá, colocar pessoas com capacidade, que tenha conhecimento do trabalho para poder formar. A base é formação. Você forma para o departamento profissional, você forma, e lógico, o time pequeno tenta vender uns 2, 3 para poder ter um dinheiro para formar mais. Isso aí é que nem você ter um negócio, uma loja, uma padaria. E é assim que eu penso. Eu concordo, a base é fundamental. Você vê, eu vou dar um exemplo na prática aqui. O Diego Costa, que estava no São Paulo, foi para o Krasnodar, sei lá falar o nome daquele time na Rússia, ele pertencia ao Grêmio Prudente, era da base do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente manteve 20% do passe dele. Na venda para o futebol russo, o Grêmio Prudente, com o dinheiro do Diego Costa, está construindo o centro de treinamento aqui, que se você ver, você chora. São 4 campos, campos com grama já de Copa do Mundo, né, da Copa do Mundo de 2026, uma estrutura fantástica, reformando o Prudentão também, né? Ou seja, a importância da base também para fazer caixa, para se investir em termos de estrutura. Recentemente, agora na Copinha, nós tivemos o Carlos André, que é um garoto que já subiu profissional, na última partida entrou muito bem, mudou o panorama do jogo, quando o Grêmio perdia por 2-1. O Maricá, que foi um menino, 17 anos de idade, 16 para 17 anos, ele estreou no profissional o ano passado, foi para o Palmeiras comprou 20% dele, e o Grêmio permanece com 80%, ou seja, é a base, como você tá dizendo, sem dúvida nenhuma. Deixa eu mandar um abraço aqui para os patrocinadores, tá? Rapidinho, fala aqui da Autoeste Chevrolet, em Prudente, Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Parque Barbearia também conosco, na 14 de setembro, 2800, 18997728906. Leal Car Detailing, quer dar um trato no seu carro? Lá é o lugar.
Fale com o Felipe no 18 981 48 47 27. Suco Pratos, o único da fruta para o copo. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. 193 Automotivo Mecânica, a oficina imprudente que você pode confiar, na rua Matias Berhardt 193 Automotivo Mecânica. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa tá lá na JK 2321, 18 998 18 98 50. Constru Serra, na rua Alvino Gomes Teixeira 2112, no Parque Furquim, 18 3904 5300. Também falo da Cabonete, seja para jogar online, assistir suas séries favoritas ou fazer aquela live sem travar, Cabonete é o lugar. 0800 712 12. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, na rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente, João Gonçalves Foz 437, 18 39 17 10 90. Baterias é Baterax, baterias para caminhões, caminhonetes, ônibus, tudo com a qualidade Baterax, 18 997 60 13 14. Baterias Baterax. Malacrida Tintas, Coronel Marcondes 2041, 18 997 22 3705. Tem também unidade na Alvino Gomes Teixeira 2470, além de Regente e Martinópolis. E Ross Shop, o sucesso da sua festa, 18 997 42 7178. Ô, Tássio, queria que você pudesse falar, cara, sobre formação, né? Formação tática, me refiro. Como é que você está prevendo jogar com essa equipe no Paulistão da Série A3 de 2026? Cara, graças a Deus, esse nosso time aí, ele... E a grande maioria dos times que a gente trabalha, a gente é que nem camaleão, né? Vai se adaptando ao ambiente, né? Se tiver verde, vai ficar verde. Se tiver azul, vai ficar azul. Esse time desenha aí várias formas. Tanto que eu vou ser sincero para você, comigo você sabe que não tem segredo, mas a gente está numa dúvida gigante aí, porque a gente tem duas formações aí interessantíssimas aí para essa estreia sexta-feira. A gente, inclusive, faz um coletivo apronto, né? Coletivo não, mais um apronto, né? Que é pouco tempo, é só para ajustar. Esse time desenha no 4-3-3, desenha no 4-4-2, desenha no modelo que está implantado agora. A grande maioria dos clubes estão jogando, né? Que é a linha de 3, né? Que ele monta um 5-3-2 ou faz um 5-4-1. A gente vai ver qual é a melhor que vai se encaixar dentro do apronto aí, em cima das características, porque também não adianta eu falar para você, eu gosto do 4-3-3, mas aí eu não tenho os dois beirada de origem, não tenho um 9, eu gosto do 5-3-2, mas eu só tenho um zagueiro, aí tem que ficar botando, improvisando, então a gente vai esperar aí, mas esse time do 15 de Jaú, eu consigo que ele consegue se adaptar rápido ao que a gente tiver de característica dentro do grupo para poder colocar, entende? Não, perfeitamente, com toda certeza. E isso é legal, porque você também tem aquela... A gente vê aqui, por exemplo, fazer uma comparação com o Rogério Corrêa, ele muda muito o grupo, ele não repete escalação. Você tem isso também em mente, ou você gosta de jogar mais com o time? Dentro do jogo, você com as mesmas peças consegue fazer as alterações necessárias em termos de esquema também? Como é que você enxerga tudo isso? É até curioso, e eu gosto muito do trabalho dele. A gente enfrentou agora na Votuporanguense na Copa Paulista, né, 2024. Gostei muito, torço muito pro Rogério. Acho que ele vai fazer uma grande campanha aí, que o Grêmio Prudente vai se tornar uma grande força aí do interior, né? Inclusive, tem uma história engraçadíssima, que a gente foi jogar, não sei que fase de matas de 2020 aí, da Bezinha, e o analista encontrou o nosso preparador e falou: meu, o time de vocês foi o mais difícil da gente fazer análise. E o cara, por quê? Porque vocês mudam, vocês trocam. E eu costumo praticar isso. Eu não trabalho com 11, não trabalho com 12, 13. Jogou um time sexta, pode ter certeza que a gente vai mudar, meu. Umas 5, 6, 7, 8 peças vão ser mudadas. Eu gosto de dar isso. Eu sei que é difícil. O Flamengo e o Palmeiras não tem dois times, né? O Palmeiras hoje foi dar uma mesclada, já tomou 4 aí, né? Então, a gente tem que equilibrar. Mesma característica e mesmo jogo de qualidade, dificilmente você vai ter os caras muito próximos, mas força do jogo você consegue alcançar. Eu gosto disso, porque o campeonato ele é muito tenebroso, ele é quarta, sábado, quarta, sábado, não tem como você jogar com a mesma equipe 3 rodadas seguidas. Então, a gente deixa todo mundo de prontidão
E graças a Deus que a gente tem essa lista B com capacidade também para poder enfrentar esses desafios. Mas eu sou meio dessa linha do Rogério também. Eu gosto de deixar todo mundo pronto para poder participar. Massa, legal. Eu acho interessante isso, cara, porque assim você mantém também o grupo trabalhando em alta performance, porque, pô, amanhã pode ser o que esteja no time titular, né? Mais ou menos isso. O Tássio, um outro detalhe. A estreia prevista agora para sexta-feira no Zezinho Magalhães, né? Contra a União São João. O que você está prevendo? O que você já sabe do União São João? O que você espera para essa partida de estreia? E aí a torcida do 15 é apaixonada, hein? Sempre se faz presente, né? Vai ser um jogo muito chato, né? O União São João é uma equipe que a gente já vem enfrentando, tanto aqui, outra equipe muito aguerrida, desde quando eles sobem aí para a divisão, eles dão trabalho, Copa Paulista, eles vêm com o desenho, o Danilo Sacramento vem com um trabalho já fortalecido do ano passado. Eu vou ser sincero, vai ser um jogo, vai ser igual todos os jogos, muito difícil. A gente vai ter que jogar muita bola para poder conseguir superar esse adversário. Temos algumas informações, né, Lógico que dentro do campo a gente vai identificar mais ainda que você vai estar lá, né, às vezes. Mas, cara, a gente espera um jogo muito difícil. Como a gente espera essa Série 3, uma das mais difíceis aí, todo ano ela está se tornando. Foi mais difícil que ano passado? Vai. Todo time está se arrumando, está entendendo como se joga. A gente vê o exemplo da Série 2 aí, o time ganha de um lá, daqui a pouco perde para o outro que achou que ia perder. Eu acredito que vai ser muito isso, muito igual, sabe? Campeonato muito igual. Então a gente tem que estar preparado para poder enfrentar todos e todos. É isso, sem dúvida nenhuma. O Dr. Caio Cerávulo Lemos, ortopedista traumatologista, está com a gente aqui da Washington Luiz 955 no Centro de Prudente. Ele te atende, hein? 1833348480. Constru Serra na Alvino Gomes Teixeira 2112 no Parque Furquim, 39045300. Outline Education tem uma metodologia própria para você que quer aprender inglês ou espanhol, viu? Vá até a Rua Timar Buarque, número 41, no Jardim Esplanada, 18991439243. Quando o assunto é uniforme personalizado de qualidade, é Gerson Esportes Uniforme, seja de esporte ou de empresarial, é lá que você tem que ir, na Rua Tiradentes, número 700, 18996434863 em Pirapozinho. Mirato Prime Design, 18991885832. Physiocare Pet, na Rua José Drimmel 78, 1839281156. Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, lançamento de imóveis de todos os tipos. Efetivo o sonho da sua casa própria. Washington Luiz 841-1899795-2625. Nova Gás Ultragás e Água, Joaquim Constantino 1810, 18997363070. Você pede. House Shop, o sucesso da sua festa, 18997427178. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A FR Centro Treinamento é o lugar. FR Centro Treinamento, Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18988088528. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, o cupim casqueirado mais famoso da cidade e toda a região. Na Rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1, 183908-3086. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica é na Mundial Centro Automotivo, na Gustavo Antônio Marcelino 571 no Jardim Prudentino, 18996965212. Dimensão Ambiental, consultoria, assessoria, 18997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai atender muito bem. 1832237759. 32237759. Peça para sua caminhonete é na 4x4 Autopeças, 18998-083565. Escritório Palmers, fale com o Fábio, 18322227265. Cabanete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. E Planejados Well, tudo em móveis residenciais, cozinhas, quartos, closets, banheiros e painéis, tudo sob medida, e o melhor de tudo isso é o pagamento facilitado, viu? 1899810-8687, Planejados Well. Meu caro Tássio, você falou do equilíbrio deste Paulistão, né, da Série A3. Ó, para aquele que não tem conhecimento, está nos assistindo, Bandeirante de Birigui, Tanduva, Desportivo Brasil, Esporte Clube São Bernardo, Francana, Itapirense, Marília, Paulista de Jundiaí, Portuguesa Santista, Rio Branco, Rio Claro, Rio Preto, tem Rio de todo jeito também, União Barbarense, União Suzano, União São João e o 15 de Jaú.
Cara, você falou de equilíbrio, mas você consegue apontar aí, sei lá, pelo menos aí umas 4 equipes que você acredita que possa estar na disputa pelo acesso? Cara, é muito difícil, né, meu? O campeonato tão equilibrado, a gente vê até pelos outros anos, né, meu? Lógico, tem clubes aí, Marília, Catanduva, que acho que eu acredito, né? Eu tô falando numa coisa que a gente escuta falar, né? Eu acredito não, eu escuto falar também. Que tem uns investimento maior, né? Mas o financeiro, a gente sabe que não entra dentro de campo, né? Isso aí é fato, mas eu acho que é tudo igual, acho que tá tudo equilibrado, tudo equilibrado. Acho que não tem. Eu vou ser sincero para você. Para mim, desses 16 equipes aí, não tem. Qualquer uma pode bater lá no acesso, como pode bater numa classificação, como pode brigar numa zona de rebaixamento. Então, eu não me arrisco a colocar aí, não. Eu acho que vai ser muito difícil esse campeonato esse ano. Ah, não tenha dúvida. E aí, como é que tá a questão no 15 em termos de investimento, o meu caro Tasso? Cara, vou ser sincero para você, tá muito pé no chão. O 15 já teve histórico, né, de ser o Real Madrid, né, do interior, né? Teve bastante, isso aí é fato, a gente ouviu muito falar e foi fato, foi verídico e existiu. É, e a gente está muito pé no chão, nossa folha tá baixa, não tá na média aí, meu, tá na média de que acredito todo mundo aí. A gente foi muito criterioso. A gente já, nós, como comentei no início, nós tínhamos muitos atletas que já haviam trabalhado, já tinha contrato com o 15, né? Isso nos facilitou também. Então, meu, a gente tá pezinho no chão, mas a gente tá pezinho no chão e sabendo o que a gente quer, sabe? Sabe quando sabe quando o animal vai caçar o outro, só tá na espera? A gente tá desse jeito, né? Tá na encolha, né? Só É, só esperando ele aparecer. E essa fórmula de disputa te agrada, né? 16 times, vão cair lá aqueles dois, né? E classifica os 8 melhores, depois quartas semifinais. Ele me agrada, mas o campeonato me irrita esse jogo 4 sábado, 4 sábado, 4 sábado, 4 sábado, 4 sábado, cara. Eu acho que isso aí é desumano, né? Eu acredito, uma ideia minha, maluca, Tássio, maluco, que é uma ideia louca. Tudo bem, a Série A2 e a Série A1, aí você tem equipes que estão na Série B, C, né? A Ferroviária é Série C, se eu não me engano. Não sei se tem mais alguém aí, joga a Série D, não sei, enfim. Inter de Limeira, Ferroviária. Entendi. Eu acredito que essa Série A2, Série A1, tudo bem começar um pouco mais cedo, mas, meu, esse jogo 4 sábado, ele é desumano. A Série A3 e a Série A4, cara, eu acho que ela poderia começar talvez junto e ter mais uns espaços, ela esticar um pouquinho mais, porque, meu, ela vai começar aí no início de fevereiro, termina em abril, fevereiro, março, abril, 3 meses. É desumano você ver. Por mais que você tenha elenco aí, você só pode escrever 26. Quem não tem lista B tá morto, né? Morre nos 26 atletas lá, e não é toda hora que você vai acertar todo mundo. Eu acho que ela poderia ser a fórmula da disputa, tudo bem, mas os jogos poderiam ter jogou na quarta, sábado, tem uma semaninha. Jogou domingo, quarta, na outra, sábado, tem uma semaninha, sabe? Não precisava ser esse 7 primeira rodada, meu. Você faz 7 rodadas em, se eu não me engano, 15 dias aí, eu acredito que é isso. Eu acho que isso desvaloriza o produto. Os atletas, mesmo que você troque ou não troque, perde a essência da equipe. O clube do interior hoje, por isso que eu falo que o jogo sexta é muito difícil. O Nelson João conseguiu manter o trabalho deles o ano inteiro. Jogou A3, jogou Copa Paulista e está vindo. O 15 de Jaú se reformulou. Foi a grande maioria que foi contratado foi embora, a gente conseguiu manter alguns que já eram da Copa Paulista de lá e trouxemos outro. Legal, conseguimos fazer. Mas e o clube que começa do zero, né? Faz uma reformulação do zero. Você perde também um pouco da essência, identificação. Sei lá, eu acho que a federação poderia enxergar de uma outra forma aí a Série A3, Série A4, porque não tem time da 3 em Série B de brasileiro, não tem divisão, acredito que não, né? Lógico, eles até buscam, mas eu acho que hoje. Então, mas você estica. A Copa Paulista ela começa em junho, não é isso? Julho? Mais ou menos nessa época do ano aí.
Eu acho que se começar o campeonato 15, 20 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses, você consegue fazer um campeonato decente aí para todo mundo, para ter valor, né, meu? Tem equipe que às vezes, eu mesmo vou falar para você, na Itapirense em 2023, eu tinha de 26 atletas, eu tinha 12. Eu tinha 12 atletas que tinham condições de suportar o time. Eu joguei as 7 primeiras rodadas com os 12, eles suportaram. Depois a gente perdeu a estrutura, perdeu em tudo. A gente, de 8 jogos, 7 jogos, a gente fez 4 pontos. Sorte que não tinha feito 15, terminou com 19, ainda quase classifica, mas não tinha mais força, não tinha mais atleta, não tinha mais estrutura. Então, eu acho que o campeonato tem um intervalo, dá o descanso, você valoriza o seu produto, você valoriza o jogo. O cara é descansado uma semana, no outra semana ele vai estar inteiro. Aí acredito que a gente vai ver jogos mais eficientes. Se não, a gente vai ficar vendo esse jogo chatinho, né? Tá chato ver jogo, cara. Não tá. Tá horrível, quem aguenta? O cara assiste jogo se for do time dele ou se for pra secar alguém, vamos falar a verdade. Porque. Porque você vai. Eu assisti os jogos da Série A2 aí, meu, tava vendo, eu gosto, eu sou de Santo André lá, mesmo eu tendo sido de Cotia, saí cedo, fui morar em Santo André em 2001, acabei ficando, né? Casei por lá. E eu moro perto do Bruno Daniel, eu gosto, eu sou um torcedor do Santo André por ter jogado lá 7 anos, vivido lá. Cara, eu fui ver Santo André em 15 de Piracicaba, tá louco, aquilo ali mata o torcedor, meu. Um jogo tenebroso, foi 1-0 no finalzinho, mas não tem nada, né? Não tem motivação nenhuma. A gente paga para ver um jogo, vamos ver o Real Madrid, pô, vou ver o Vinícius Júnior. Vamos ver o Flamengo, tem ali a Arrascaeta, os caras ainda tá aguentando fazendo ainda. Tem o Saúl, tem os caras. Vamos ver um jogo da Série 3. Puta que pariu. Vamos ver o da 2. Não tem como, né? Tá desse jeito. Vamos ver a Série A1, vamos ver o Corinthians. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta ver o Corinthians, só quem torce pro Corinthians. O Palmeiras tinha o Abel, tinha uma parte coletiva tática, tomou um sarrafo. Vamos ver o time do interior. Tá meio que a mesmice, vai. O Mirassol fez uma coisa legal aí, diferente. O Mirassol foi porque os outros. Nada contra, um baita trabalho, mas os times grandes não é mais grande hoje. Eu sou da época que era Palinha, Miller, Cafu, Evaí, Rincon, Marcelinho Carioca, Miller, Alex. Cruzeiro, Ricardinho, Fábio Júnior, Dodô, Giovânios. Então. Aí você vai falar para esse pessoal hoje, eles falam que a gente tá com problema. Antigamente eu ia ver jogo da Central Brasileira, 91, 92, 93, lá em Central Brasileira, lá em Cotia, era Luiz Pereira, Vladimir, né? Vi os caras dos grandes times jogar essa divisão. Eu joguei em 99, inclusive com o Matias, que é meu auxiliar hoje. O Matias jogou na Portuguesa, com o Denner. Porra, desculpa o palavrão, você vai cortar também, né? Não, vai tudo, aqui vale tudo, irmão. Aqui aí... Eu fui jogar no Taquaritinga em 99, eu tinha 15, 16 anos de idade, eu vi Vitor Hugo, zagueiro, na Francana, o Zaparoli, grande Zaparoli dos interiores, o treinador, Mário Sérgio, Juninho Cotovelá, a gente via Série 3, Série 2, cara de níveis gigantescos. Não, hoje em dia tá tudo igual. E a gente tem eu acho que a federação ela tem esse objetivo com a gente de facilitar, né, meu? Um jogador, um atleta descansado, pode ter certeza que ele vai render mais do que um cara que jogou 3 jogos seguidos em 7 dias, né? Isso é fato. Você vê a Copa São Paulo, que desumano, né? Você joga um dia... Não, é desumano isso aí. A Copa São Paulo, para mim, é o maior... Não tem esse negócio que eles vão aí nas carvoarias e pegam trabalho de menor? Devia fazer isso na Copa São Paulo, porque o cara joga na segunda, quarta tá em campo, daqui a pouco você classifica, você tem que jogar quarta, quinta não, sexta você joga, sábado não, domingo. Isso aí desvaloriza o produto nosso, nossa matéria-prima, que é o atleta. O atleta precisa estar inteiro para poder efetuar. É que nem um ator, um cara de teatro, se os caras não estiver bem mentalmente, imagina o cara fazer uma peça... 31 dias seguidos, toda hora a mesma coisa, não tem jeito, uma hora ele vai fadigar. Então eu acho que poderia rever, eu acho no meu mundo, né? Mas não vai rever, ninguém vai rever nada. Daqui a pouco eles vão jogar o campeonato da 3, sabe como? Começa dia 1 de janeiro, termina 25 de janeiro. Quem jogou, jogou. Daqui a pouco eles vão fazer isso. Vai ser a copinha. Eles vão falar, vamos fazer isso aí, porque não precisa do Brasileirão. Eles querem... o Brasil é gigantesco. Eles vão ter que criar alguma coisa alternativa. Eles estão assassinando os clubes do interior, meu. Eles estão acabando com o clube do interior, meu.
Também acho, também acho. Ô, Tassio, pô, que papo bom, cara. Eu sei que também você tem seus compromissos aí. Quero agradecer, cara. Semana de estreia, eu sei que é correria. Agradecer sua participação por aqui. Desejar sorte. Eu costumo dizer em todas as entrevistas: sorte é para quem trabalha. Não adianta o cara estar sentado lá querendo a sorte de chegar até ele. Então, você é um trabalhador da bola, a gente já se conhece há um bom tempo. E eu torço muito pelo seu sucesso aí. E vou estar na torcida aí do Bruquinzão na Série A3, tá bom, meu irmão? É o que eu falo para eles, a sorte vem junto com o trabalho, mas tem que ter também. Mas quer ter sorte? Eu vou contar o segredo. O ruim que tem que contar o segredo tem que matar, né? Mas os outros vão ouvir, não dá para matar todo mundo. É, eu falo muito, eu trabalho muito com isso, meu. O fazer o bem sem olhar a quem, meu. É um sorriso, é um bom dia. Não é dinheiro às vezes, meu. A gente fica muito bitolado nesse mundo do dinheiro, desse fanatismo pelo dinheiro, inventado pelo homem, né, meu? Eu acho que um bom dia, uma boa tarde, às vezes você vê uma pessoa que tem uma necessidade, que está na rua, um morador de rua, alguém que não tem uma condição, e seu coração tocar, você conseguir ajudar essa pessoa, alguém que está num momento difícil e precisa de uma palavra, então estender a mão. Eu acho que isso é a sorte que ela reveste para dentro do jogo, porque jogar o futebol é igual jogar cacheta baralho. Todo mundo blefa, todo mundo tem uma carta e no final não vai ganhar todo mundo, né? Sabe disso. De 16, só 2 vai dar risada, o resto vai se lamentar e se programar para o outro ano. Então eu acredito muito também, eu penso muito nisso a energia positiva, nós somos movidos por isso, né? A gente é o que a gente atrai, o que a gente pensa e o que a gente fala. Às vezes a gente nem sabe, né? A gente tem que se corrigir e vigiar. É que nem um amigo meu sempre falava para mim, eu nunca acreditei, vigia, varão. E eu sempre vigia. E hoje eu tenho esse conhecimento, né? Depois de 5, 6 anos aí, graças a Deus que eu consegui largar, né? Tive umas recaidinhas, mas enfim, consegui largar o principal que é a bebida e conheci Jesus, conheci Deus. Cara, é fazer o bem, é estar bem, né, meu? Não adianta você estar aqui. Meu, o que adianta você estar, um exemplo, milionário, mas você é uma pessoa que trata todo mundo mal, não ajuda ninguém, não faz nada. Qual que é o legado que você vai deixar na sua passagem? Porque depois que a gente partir dessa aí para a realidade que é a vida mesmo, aqui é só uma passagem de evolução, eu acredito nisso. Bom, o que você vai deixar é o legado, né? Pô, quem é aquele cara? Puta, aquele cara era gente boa. E para mim é gratificante ouvir de você. E a gente é mesmo, a gente é trabalhador. Nós somos simples no simples mesmo, não tem muita. Você percebe, né? Até o nosso jeito de se expressar. Algumas pessoas me corrigem, falam que eu tenho que mudar minha dicção. Eu falo, eu tô com 44, vou mudar porra nenhuma, para não falar palavrão, né? Eu vou mudar nada, eu quero ser assim. Eu acho que Deus me abençoa sendo desse jeito, porque se eu mudar, não vai ser eu vou ficar aqui, então, não, eu acredito que o jogo sexta-feira é de suma importância, onde as pessoas, não é. É futebol. Eu aprendi no simples, eu convivi com pessoas simples, com jogadores da Silva, Ailton, São Caetano, da Silva Portuguesa, Jorginho, cara de monstro, Ivanzinho, nossa, o Dedimar, eu convivi com pessoas, com Leandro Amaral, com jogadores que era simples, o futebol é simples, o problema é que estão querendo elitizar, mas já mudando de todo o conceito, eu acredito muito, energia e sorte, mas capacidade de trabalho, e fazer as coisas corretas, que senão, e a gente sabe que está poluído aí, né, eles poluem, né, esse ambiente nosso vale milhões, né, sabe disso, né? Hoje tem jogador que vale trilhões. Então, você sabe que o mal tá em todo lugar. Eu falo, eu divido. O mal tá na política, tá na igreja, tá no futebol, tá na casa, tá em tudo. É 50-50. Mas vamos que vamos. Deus vai abençoando aí. Quem faz o bem e quem não faz, a gente traz para fazer. É isso aí. Tassio, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Sucesso na temporada. Valeu. Valeu, um abraço. Obrigado. Valeu, grande Tassio Lopes, técnico do 15 de Jaú, grande figura, gente boníssima também. A gente curte muito quando podemos bater um papo com o Tassio aqui no Resenhando, viu, gente? Não tenha dúvida disso, que legal. Bom, galera, Resenhando vai ficando por aqui, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, ele é de querer. Nos encontramos e, claro, te aguardo. Daqui a pouquinho tem futebol aqui, tem Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, porque o jogo é na Vila Belmiro. Então vem com a gente, tá bom? Valeu!